antimédicos, que são os fármacos que atuam sobre motilidade gastrointestinal. Né? Então, essa parte de propósito. Outra situação são os anticoncepcionais. A gente dá pelo menos uma pincelada aí para os anticoncepcionais para ajudar a vida de vocês quando vocês tiverem, né, a parte de ginecologia, obstetrícia, que aí vocês vão ouvir muito falar sobre anticoncepcional. Então, o conhecimento que vocês tiverem aqui já, né, da farmácia já vai ajudar bastante vocês, né? Diferencial anticoncepcional derivado de estrógeno, progestágeno, né? As vantagens, desvantagens, né, dos anticoncepcionais, a gente vai conversar bastante. E o shape diferente de anticoncepcional, né? Hoje a gente tem concentrações diferentes, derivados diferentes, aqueles que têm ação mais androgênica, aqueles que têm ação menos androgênica, aqueles que têm maior probabilidade de retenção de líquido, aqueles que têm menos probabilidade de retenção de líquido, aqueles que aumentam a probabilidade de acne, aqueles que diminuem a probabilidade de acne. Então, assim, a gente tem perfis de anticoncepcionais bem diferentes, né? Dentro dos orais, dentro dos parenterais, dentro dos mensais, dentro dos trimestrais, implantes. Então, é um assunto grande. Mas é óbvio que, voltando, eu gosto sempre de recapitular isso, e eu recapitulo muito isso também com os professores de quarto ano. A nossa disciplina é a disciplina Bases Farmacológicas. Então, jamais teríamos condições de vocês saírem daqui, gente, pelo amor de Deus, prescrevendo medicamento, fechando diagnóstico. Né? Seria muito maravilhoso se a gente conseguisse isso, mas não tem como você sair do zero, né, ao 100, assim, né, dentro de uma única disciplina, tá? Então a gente vai passar aquilo que for mais básico. E depois conversaremos sobre diabetes e dislipidemia, tá? Que é um tema também bastante importante, tá? Que a gente também vai conversar um pouco sobre esse tema. E na N4, neurofarmacologia, né? N3 são vários assuntos, mas não são assuntos grandes, são assuntos que a gente, uma, duas aulas fecha, então é tudo muito rápido. Agora na parte de neurofarmacologia, vai praticamente em 4 inteiro. Por quê? Ansiolíticos, né, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, né, ou antiepiléticos, neurolépticos, antipsicóticos, antidepressivos, anestésicos gerais, antiparkinsonianos. Pelo menos são esses tópicos que sempre eu passo. Então vocês viram aí. Então é uma gama grande de classes e não é isso, né? A grande dificuldade é N4. Eu falo dificuldade assim, dificuldade em relação ao seu conteúdo um pouco mais diferenciado dos demais. É o tecido que a gente vai conversar, o órgão que a gente vai falar, que é o sistema nervoso central, né? Que ele é bem atípico dos demais e assim, tem medicamentos ainda que são ainda baseados em algumas teorias, algumas respostas a gente nem compreende tão bem, porque o sistema nervoso central é isso, né? Então, assim, é mais complexo, então requer um pouco aí de atenção. Então, assim, eu vi que muita gente deu uma recuperada, teve gente que na repositiva conseguiu recuperar, e aí teve gente que conseguiu recuperar um pouco na M2, então, assim, tem que focar, pessoal, focar para não chegar na N4, no gargalo, vou recuperar meu ano na repositiva da misericórdia, Senhor, né? Então, assim, a N3 não é um conteúdo tão difícil, então vamos tentar dar uma dedicada, né, desde o início. Se tiver dificuldade, eu falei para vocês, sentar, tirar, trazer os resumos, né, conversar para a gente tentar avançar, porque teve muita gente que conseguiu, e aí a nossa intenção é essa, todo mundo avançar para chegar no final do ano não ter reprovação, né? Tranquilo? Fechou? Podemos? Podemos, Tadeu? Então agora nós vamos iniciar com a parte gráfica. Oi? Hemato? A intenção, exemplo. Não entendi. Tá, você tinha falado. A parte de anticoagulantes, né, que a gente não viu, né, ainda, né? Anticoagulantes a gente não colocou, né? Que normalmente a gente vê anticoagulante já quando eu vejo a parte dos antihipertensivos. A gente vê anticoagulantes, trombolíticos, antiplaquetários. A gente não viu, né? E aí a gente vai ver esses assuntos, pessoal. Mas acredito que a gente vai ver dentro de discussões, não vai deixar passar. O que eu fiz? Eu fiz, normalmente, na ementa de vocês não tem antidiabético, não tem dislipidemia. Eu acho que tem diabetes importantíssimo. E nos últimos anos a gente não conseguiu ter. E assim, eu preciso trazer esse tema. Então, por isso que a gente está fazendo alguns ajustes, eu vou ajustando, porque diabetes, meu Deus, a doença crônica é essa que a gente mais discute. Então, a gente precisa falar. Mas a gente vai passar assim, tá? No mínimo, anticoagulantes, antiplaquetário e trombolítico, nós vamos conversar assim, beleza?
maçudo que a gente tem para a gente escolher. Ok, então vamos lá, gente. Já sabia? Mas tem. Não, vou estudar só ele, só pra passar aqui. Não, mas ele não vai tocar hoje, ó. Pra merda, tio. Gabriel também. Eu
vocês entregaram a carteirinha de vocês, vacinação? Na secretaria? Vacinação? Eu não lembro se eu entreguei, acho que quando a gente se matriculou, a gente entreguei. Eu acho que tem que atualizar o meu. Porque eu já mesmo, mas eu acho que eles estão exigindo Não tem como. ali, ó, na 5 último medicamento, qual é o nome dele? Dimenidrat. Osdramin. Essa é a Dona. Querido? Ah, que eu não vi. Esse aqui era esse de menino. Talvez dele tinha coisa. Olha aqui. É, porque você falou que tem Irmão, relacionado ao ela vai engasgar na tábua do céu. quando eu usei uma referência. Mas todos são considerados como Vai falar 6, por favor. 6. Citoprotetores, bismuto, sucralfato e análogos de prostaglandinas. A partir de hoje você vai usar uma revisão, né? Porque quando o professor fala, você vai querer saber. Mas lá na 5 é metoclopramida, que é o famoso Brasil, domperidona, bromocrida e dimendrinato. Dimendrinato. Dramin. É o Dramin? Escreve Dramin. Nosso foco é a gastrite. Mas assim, a gente vai falar sobre a gastrite de forma geral. Mano, até esses dias no quarto ainda tava com as folhas ali famosas. Melhor tá. Tava. Cosmotivo. Porque assim, todos os tópicos, né, a gente tem importância para todos, né? Assim, os que eu coloco na frente. 42 Mas é porque para cada classe eles têm certas peculiaridades. Quando a gente pega os IBPs, é muito interessante a gente entender a diferença entre os fármacos. Por exemplo, o omeprazol, o omeprazol. Então, assim, eles têm algumas diferenças assim, estruturais, cinética, dinâmica e tal. E que a literatura enche um monte de linguiça lá, beleza, fala tudo. Mas clinicamente, qual a diferença? Nada, praticamente. Não tem diferença nenhuma. Então, assim, isso é muito importante para o médico, ter esse contexto científico, entender que às vezes livros vai muita diferença cinética e dinâmica, mas quando você leva para a clínica, que é o que você quer, ver se tem vantagem clínica para o paciente, não tem muita diferença na clínica. Tá? Já que os antagonistas receptor-H2, as interações farmacológicas são muito importantes, cimetidina, a interfere isso no P450. Isso gera muita interação medicamentosa. Então, assim, cada um tem um ponto importante. Dimendrinato, drinato. Nome chato, né? A gente Pessoal, está na ordem porque semana que vem vocês vão me apresentar, certo? Professor, já começou assim, já. Começamos assim. Professor, não vai ter slides? Não vai. Eu vou trazer o material depois que vocês apresentarem, um resumo até para ajudar vocês a estudarem forte, tá? Eu sei que vocês gostam disso, de sempre ter lá o material. Então eu tenho o material, vou trazer, vou mostrar os slides, mas eu quero que vocês discutam, eu quero que vocês estudem, eu quero que cada grupo fique com um tópico. 6 ali, professor, aqui é o que? 7? 8. 8? Misericórdia. Não vamos fazer 8. Né? Grupo 7 e 8, pelo amor de Deus, junto com os amiguinhos. Não é trabalho não, tá, gente? É só discussão de sala. Né?
Então é só para a gente poder estudar, mesmo trazer, para vocês entenderem que esses tópicos são os nossos disparos em relação a esse conteúdo. Então isso aí a gente tem que buscar todos os tópicos. E aí vocês vão trazer e depois eu vou complementar e a gente fecha. Acredito que na semana que vem a gente consegue fechar isso já na quarta-feira. Não é trabalho, gente. Não é trabalho. Ah, professor, não dá tempo. Não é trabalho. É para cada um estudar e tem que falar. Ah, professor, eu só consigo apresentar com slide. Aí já é um problema pessoal seu. Eu não estou pedindo slide, não estou pedindo nada escrito. Eu só estou pedindo que você estude e chegue aqui na hora e saiba falar algo sobre o seu tema. É isso aí, tá? Ah, quero fazer slide. Faça, mas tem um grupo, vai ter meia hora, 40 minutos aqui não, gente. É coisa rápida. É 15 minutinhos para cada um, para pontuar realmente o que achou mais importante, dentro do que eu vou fazer agora a introdução aqui para você, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então o nosso foco central é gastrite, né? Mas obviamente direcionada a ela também refluxo gastroesofágico, né? Falar também um pouquinho sobre. Então nós vamos falar de medicamentos que ajudam na terapia tanto da gastrite, seja ela com a presença ou não da bactéria de Helicobacter pylori, seja ela leve, moderada ou grave, ou também algum paciente que tem um refluxo esofágico também associado, né? Tá? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho também de antieméticos, tá? Porque está relacionado aí à questão do refluxo, ok? Fisiopatologia da gastrite. Se o nosso toque central tratar a gastrite, então é interessante a gente dar uma recapitulada. Lembrar um pouquinho o que é essa patologia, qual é o dano causado, quais são os fatores associados, né? É algo que é genético, é algo que é por causa da alimentação, é algo relacionado aos hábitos, é a Helicobacter pylori a grande vilã realmente, ou não, ela é um dos fatores apenas e não o único fator apenas. Então é isso. Tanto que, quando vocês, acho que talvez o Eduardo já tenha conversado com vocês, eu não sei se ele já passou pela parte gastro, mas quando a gente vai, o médico, o gastro, ele vai propor uma terapia farmacológica, a terapia farmacológica é um fator importante, mas ele está longe de ser o único ou o principal. Porque existe várias patologias que eu já falei para vocês, que o medicamento não é o ponto central do tratamento. Existem outros fatores muito mais importantes que a gente precisa conscientizar o paciente. Quer dizer, imagina você ter um paciente diabético e ele não entender que ele precisa se reeducar os seus hábitos alimentares, promover uma atividade física, e isso vai causar um impacto muito mais positivo na vida dele, até do que os medicamentos antidiabéticos que ele está utilizando. Dislipidemia da mesma forma. O paciente hipertenso, no controle de peso, também nos hábitos alimentares, nos fatores de risco associados, tabagismo e tudo mais. Então, medicamento sempre é um fator importante, a terapia farmacológica é um fator importante, ela contribui, mas está longe de solucionar. Então, se nós tivermos um querido paciente, que ele tem a gastrite, e a gente estabelece para ele uma rotina de farmacológica, mas se ele não faz a parte alimentar, gente, não adianta. Então dê uma olhada em relação a isso, porque se você prestar atenção, quem já foi no gastro alguma vez, quem já precisou fazer endoscopia uma vez, ou por algum motivo foi no gastro, por uma questão de azia, de refluxo e tudo mais, ele falou para você em relação a alimentos. E muitas vezes o que eles fazem? Na própria receita dele, o verso dela já é para você lá uma bíblia gigante de o que você pode e não pode comer. Beleza? É tudo derivado de condimentos, pimentas, conservantes, frituras, bebidas gaseificadas, corta tudo, né? Assim. Então, normalmente fica bem restrito para você, e isso é um fator muito importante, que normalmente qual que é o grande problema? O nosso paciente não faz, Ele fica alicerçado em cima do medicamento, não faz essa parte, por isso que muitas vezes a gente acaba não tendo uma evolução farmacoterapêutica como a gente esperava, em função do paciente, muitas vezes não mudar esses hábitos. Então esse é o primeiro ponto, beleza? Verificar tudo isso bonitinho, para a gente conversar e aí a gente vai discutir. Exemplo, professor, tem lá a presença do Helicobacter pylori, fez uma endoscopia, coletou uma amostra, uma biópsia, fez o teste da urease, tem a bactéria Helicobacter pylori. Muda-se o tratamento? Muda, porque hoje é aconselhável erradicar ela. Então a gente tem claritromicina, amoxicilina, para tratar H. pylori. E aí nós vamos pensar agora na acidez gástrica, mas é outro medicamento, normalmente o IBP.
Então, por isso que a gente fala que é um protocolo, né, de tratamento. 7 dias de antibiótico, certo? E, no mínimo, 28 dias de IBP, o inibidor da bomba de prótons, que normalmente se usa muito lanzoprazol. Tá? Então, isso já vem numa caixa só de medicamento, que é uma caixa grandona, com esse monte de medicamento lá dentro. Claritromicina, amoxicilina, mais lanzoprazol, tudo na mesma caixinha. Tá? Essa é uma trinca convencional a mais usada hoje. É a única? Não. Nós temos que, ao invés de usar o lanzoprazol, usar omeprazol, ao invés de usar o lanzoprazol, esomeprazol, existem várias combinações, mas essa é a principal e essa é a mais também acessível, né? Então, exemplo, eu acho que eu citei esse exemplo para vocês, né? Acho que na M2, né? A médica tinha passado para o paciente com esomeprazol, tá? De um laboratório caríssimo, então ele custa quase R$400 uma taxa, 300 e poucos reais de medicamento. Isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo, entendeu? Então a gente precisa entender qual o motivo, qual a minha justificativa como médico. Como o Diego vai me convencer clinicamente que o esomeprazol, clinicamente, existe estudo científico que clinicamente ele realmente traz uma vantagem frente ao lanzoprazol porque ele prescreveu. Então, exemplo, não tem tanta. Então, assim, você pega um paciente, coloca um medicamento já de última geração para ele não tem acesso, ele não vai comprar, gente. Então o paciente não vai comprar, ele não vai ter o raciocínio de falar não existe outra, ele não vai trocar, ele não vai voltar com você, às vezes ele fica até com vergonha de falar que ele não teve dinheiro para comprar, a pessoa fica sem fazer o tratamento. Então a gente tem que ter esse senso, por isso que eu coloquei ali, ó, tá? Quando a gente for falar de IBP, olha lá, a diferença entre os fármacos do grupo. Tá? Porque eu vou disparar depois um artigo para vocês, eu vou mandar para o Tadeu vai mandar para vocês. Tem um artigo bem legal, ele não é tão recente, é um artigo um pouco antigo, mas ele é bacana, deve ter uns 10, 15 anos o artigo, mas é um artigo bem legal. Ele trata assim, ó, as diferenças cinéticas e dinâmicas dos IBPs e as suas diferenças farmacoeconômicas. Gente, quem trabalha no SUS, médico trabalha com farmacoeconomia o tempo inteiro, porque você trabalha com medicamentos da Rename, tá? Da Relação Nacional de Medicamento Essencial. Eu já falei isso para vocês 1000 vezes. O Diego lá não vai prescrever o que ele quiser, ele vai prescrever o que está na Rename. Porque não adianta ele querer prescrever um medicamento de última geração que saiu e ele não está padronizado no SUS. Ah, professor, mas aí o paciente pode entrar com mandado de segurança, consequentemente pode, mas isso é uma via cruzes para o paciente. Você está entendendo? O cara tem que judicializar, bababá. No final, realmente, ele pode ser avaliado e ele vai ter direito. Mas é uma via cruzes, né? Então a gente tem que sempre estar ligado, né, nessa questão econômica, porque lá na Rename normalmente está os medicamentos mais acessíveis. Então isso para a gente também é muito importante, beleza? Então lá o primeiro ponto. Depois a gente começa os medicamentos antiácidos. Os antiácidos, eles são MIPs. Tá? Então anotem no caderninho de vocês. O antiácido, ele é classificado como um MIP. É um medicamento isento de prescrição. Então você não pega lá na farmácia um gastrol e está lá uma tarja de advertência, assim, ó, venda sob prescrição médica, ou venda sob prescrição médica só pode ser vendida com requisição de receita. Não existe isso. Então gastrol, estomazil, estomanol, São Rizal, Isuiçan e todos os bonitinhos da vida, todos eles são MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Tanto que quando você entra na drogaria, numa farmácia, o que acontece? Ela tem aquelas gôndolas, aquelas coisas, fica exposto ali. Medicamento, gente, tarjado, não fica exposto. Tem que ficar atrás daquele balcão lá, tá? Uma pessoa não pode ter acesso ao medicamento que tem tarja. Então eu não posso chegar na farmácia, lá pegar um captopril, colocar na bolsa e ir embora. Então ele fica atrás do balcão. Tudo que precisa de prescrição médica fica atrás do balcão. Né? Do lado de cada balcão só pode ficar MIPs. Beleza? Também, eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, tá? Então os antiácidos são MIPs. Indicação clínica. Um antiácido, ele é indicado para a gente fazer um tratamento com um paciente com gastrite a médio e longo prazo. Será que o antiácido ele é um medicamento indicado para fazer um tratamento de forma um tempo um pouco mais prolongado? Será que ele traz essas vantagens? Ou será que o antiácido ele é um medicamento de uma ação mais imediata e de uma questão mais aguda? Então é isso que a gente precisa entender, né? Qual a função, como ele age e por que age. Tá? Por que eu estou colocando esse ponto? Hoje as pessoas fazem o quê? A gente vê muito comum, né? Ah, não tem nas festas? Até nas festas de vocês, meio médico, a pessoa já faz aquele kitzinho, né? Coloca lá o interferon,
né, um antiácido que direciona isso à bebida, que não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, engolve, não vai melhorar nada de ressaca, não melhora porcaria nenhuma. Antiácido da mesma forma. Não tem nada a ver, não traz benefício nenhum, mas as pessoas têm essas culturas, né? Isso é algo cultural, tá entendendo? Então isso faz com que as pessoas o quê? Se automediquem, tá? E quais são as consequências disso? Imagine, toda vez que eu falo para vocês que o básico para a gente estudar a farmacologia é ter um bom conhecimento de fisiologia. E aí eu preciso entender que o meu estômago está ácido, eu não estou bem hoje. O meu estômago sempre vai estar ácido. Não é não, Diego? O meu estômago tem que estar ácido. Meu estômago em nenhum momento é para estar alcalino. Fisiologicamente, né, Tadeu? Ele tem que estar ácido e muito ácido. Então o problema, gente, não é o nosso conteúdo gástrico está ácido ou não. O problema é a questão do muco, que é uma proteção que traz em relação às células ali, principalmente as células parietais, as células relacionadas nessa parte gástrica. Então, se você tem uma lesão de mucosa, se você perde essa proteção, agora esse ácido clorídrico é um problema para você. Mas não é porque o estômago está ácido, é em razão de você ter uma lesão ali, questão de mucosa. Por que isso? No caso da Helicobacter pylori, porque você está utilizando anti-inflamatórios não esteroidais, né, de forma crônica há muito tempo, está inibindo lá a prostaglandina, está diminuindo a produção de muco, está diminuindo a produção de bicarbonato. Isso acontece muito, né? No caso de bebida alcoólica e tal, um monte de coisa. Então, qual que é o motivo? Então, falar que o estômago está ácido, não, o estômago sempre está ácido. O pH do estômago fisiologicamente é quanto, pessoal? Gira em torno de 2, né? Vamos arredondar 1,8, a literatura coloca 1,9, 2, mas para você ver, gente, se o pH vai de 0 a 14 e de 0 a 6,9 é ácido, a gente está falando de um pH 1,82, é muito ácido. É muito ácido, é o ácido clorídrico, realmente é muito ácido, tá? Aí quando a gente utiliza um antiácido, olha o termo. Né? Antiácido. Então o que é um antiácido? Um antiácido é uma substância básica, né? Ou alcalina, beleza? Nada mais do que isso, certo? Então é como se você estivesse lá fazendo um experimento químico no laboratório. Lembra lá da química geral de vocês? Então você tem nada fazendo um experimento químico, você tem uma solução que é ácida, você pega uma solução básica, você mistura essas duas soluções e elas vão entrar dentro do equilíbrio químico. Dependendo da quantidade, da solução, do volume de cada um e do pH de cada uma, a gente vai entender aonde vai chegar esse equilíbrio químico. Essa régua vai chegar aonde? Vai depender do tanto de antiácido que a pessoa utilizou e como está essa acidez e esse conteúdo gástrico. Mas, porém, jamais, Tadeu, esse pH agora no estômago desse paciente chega a 7, chega a 8, chega a 9, nada disso. O pH normalmente ele sobe para 4,5 no máximo, tá? E continua ácido, porém menos ácido. Só que esse pH 5 é fisiológico, pessoal? Não é fisiológico, certo? O que a gente estuda na bioquímica lá, claro? Na bioquímica, quando a gente vai falar de enzimas, a gente fala assim, ó, uma enzima é uma proteína. Se ela é uma proteína, ela tem um estado quaternário bonitinho lá, né? Quando a gente pega uma proteína toda novelada, ela não precisa ter um arranjo estrutural. Então, para ela ficar naquele arranjo, ela tem que estar num pH adequado, numa temperatura adequada, porque senão ela desnatura, tá entendendo? Ela muda, ela distorce as suas hélices. Então, uma enzima, para ela funcionar, ela precisa estar no estado dela adequado. Ela tem que estar no meio fisiológico para ela adequado. Não é assim? Vocês já estudaram biologia molecular, não estudaram? Sim ou não? Todo mundo estudou biomol? Com o que vocês estudaram? Calcione, não é? Não. Foi Calcione, não? Caldeirão. Então, nossa, o Caldeirão então misericórdia. Ele deve ter falado muito isso para vocês. Então, ó, quando a gente estuda biomol, e o professor deve ter falado de reação da cadeia da polimerase, não falou? PCR. Quando a gente está fazendo um PCR e você aumenta a temperatura, a gente usa uma enzima, não usa? Como é que é o nome da enzima? Não é ataque polimerase? Ataque polimerase. Por que a gente usa ataque polimerase? Deixa eu ligar o Caldeirão aqui. Caldeirão vem aqui pegar os seus meninos aqui. Ela é mais resistente
Por mais resistente à temperatura, gente. Porque lá dentro, quando a gente está fazendo a PCR, você sai da temperatura corpórea normal, você estende até 50 e poucos graus Celsius, sobe para 90 e poucos graus Celsius, depois você deita, então você fica oscilando a temperatura. E a ataque polimerase é uma enzima que foi tirada de micro-organismo lá dos pulmões, não é isso? O professor deve ter falado isso para você. Eu lembro lá de meu pau quando eu esteve, tá? Ah, isso aí. Então, é isso que ele pega. Pegou uma enzima que consegue resistir a uma determinada temperatura. Aí o que acontece? O Tadeu, quando quer tomar uma, ele vai lá, se enche de antiácido e fica mudando o pH do estômago dele o tempo inteiro, sendo que ali a gente tem enzimas que trabalham, que nos ajudam no processo digestório. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Será que elas vão ter a mesma atividade? Aí é o primeiro ponto, vamos raciocinar, né? Vamos pensar, será que isso é legal para o nosso estômago? Será que realmente a gente está trazendo algo benéfico? Então a gente precisa ter senso crítico, né? Essa é a função nossa, profissional de saúde, ter senso crítico. Será que eu preciso desse medicamento? Não preciso? Quando eu preciso? Como é que eu oriento o meu paciente em relação a isso? Como é que eu oriento a população em relação a isso? Será que as pessoas utilizam muito antiácido? Demais. Será que isso está trazendo algum benefício? É isso que a gente tem que raciocinar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imagina que o Tadeu ele faz isso sempre, só que o Tadeu é um paciente crônico, ele é diabético, ele é hipertenso, beleza? E aí o Tadeu toma 6 medicamentos, ele toma 3 medicamentos para hipertensão, ele toma 3 medicamentos para diabetes. E aí agora nós sabemos que nós aprendemos lá na N1 que o pH é um fator importante no equilíbrio de absorver ou não medicamentos. Porque o medicamento ele é melhor absorvido quando ele está na sua forma não ionizada. Certo? Isso está condicionado a equilíbrio de associação ácido-base, né, que a gente estuda lá com o pK, beleza? Se o Tadeu agora ele fica mudando o tempo inteiro esse pH, por quê? Quando um farmacêutico ou qualquer pesquisador, pode ser médico, biomédico, qualquer um está estudando medicamento, a primeira coisa quando ele vai para estudo em vivo, ele fala assim, ó, se eu estou estudando medicamento pela via oral, esse danado vai passar pela parte gástrica. Ou por quê? Ou ele vai ser absorvido no estômago, ou ele vai ser absorvido no intestino. Então ele tem que passar pela parte gástrica até chegar na parte interna. Beleza? Então imagine que foi feito todos os estudos sabendo que o pH do estômago estaria girando em torno disso aqui. Só que agora o medicamento lá chegou nesse estado aqui, no pH assim. Você está entendendo? Então muda o conceito do que é normal. Então se o medicamento ele não está sendo exposto mais a um local controlado que a gente fez lá no estudo, ele terá alterações de absorção. Ele pode ser melhor absorvido, potencializar a absorção, ele pode ser pior absorvido, vai depender do pH, vai depender de qual medicamento a gente está falando. Beleza? Então esse é o segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto. Eu quero que o grupo que pegar antiácido fale isso para a gente, nos ensine sobre isso. Tá? O terceiro ponto. Imagine que se eu tenho lá uma substância alcalina e se ela tiver alguma absorção e isso impactar no meu sangue, o que isso pode acontecer? Imagina, eu tomo uma substância alcalina, ela é absorvida e essa substância alcalina agora está sendo distribuída para o meu corpo. O que ela pode gerar? Beleza? Aí o que a gente precisa pensar? Professor, tranquilo, alcalose, né? Agora, quais são as substâncias que nós utilizamos como antiácido? Eu falei os nomes comerciais, não falei para vocês? Castrol, Estomazil, Estomanol, Sonizal, Suissano, tem um monte, né, no mercado. Mas o que vem dentro desses medicamentos? O que é? O que vem lá? De composto? Ou vem alumínio ou vem magnésio. Isso, né? Então, hidróxido de alumínio, não é assim, pessoal? Né? Hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio, o carbonato, tá entendendo? Então, ali dentro vem substâncias que muitas vezes vêm ao composto metal, exemplo, alumínio. Gente, o alumínio, o nosso organismo exposto ao alumínio em altas concentrações pode causar problema de sistema nervoso central. Então já tem estudos de excesso, uso em excesso de hidróxido de alumínio. Beleza? Problema de matriz óssea, problema de sistema nervoso central.
Igual eu vou falar para vocês do danado omeprazol. O omeprazol é pior, né? O omeprazol a gente tem estudo randomizado já afirmando mesmo que ele leva a demência a longo prazo. Beleza? Tranquilo, crianças? Show de bola? Estão acompanhando? Não, professor, não estou acompanhando. Estou me sentindo nas férias ainda. Eu pensei que hoje eu ia jogar baralho com a gente aqui hoje. Não, pessoal, hoje é a introdução, tá? Então, conseguindo acompanhar o raciocínio, o que a gente precisa buscar e pesquisar? Pessoal, é o que eu falo assim, gente, é um simples antiácido, tá? Mas assim, e é por todo mundo achar que é um simples antiácido, todo mundo usa de forma errada. E é isso mesmo, gente, usa de forma errada. E aí o cara está fazendo um outro tratamento de uma outra doença, o cara está tomando medicamento que está interagindo, está ionizando o medicamento está sendo eliminado nas fezes, não adianta de nada. É igual esses dias, um aluno chegou assim para mim, professor, eu como médico não preciso saber nada disso aí. Eu falei, então por isso que médico hoje é ardendo na pressão do medicamento, é justamente pelo seu pensamento. Porque se eu achar que médico é só olhar para o paciente, ele tem que tomar o medicamento de tantas horas, ele está na bula. Está na bula, gente. Eu tenho um paciente que abre a bula e lê, sabe mesmo? Ele abre a bula, está lá, antidiabético, toma de tantas horas. Ele está na bula lá. Então o médico não, o médico tem que pensar mais, o médico tem que pensar no paciente, não no medicamento. Eu tenho que entender se o corpo do meu paciente está preparado para esse medicamento. O corpo do José é diferente da Maria, né? Então a minha preocupação como médico não é o medicamento. Nem o farmacêutico, a preocupação central dele é mais o medicamento. Nem o farmacêutico, nem nós farmacêuticos temos mais uma visão mais focada no medicamento. O farmacêutico já agora está avisando que eu estou no contrário, é o paciente. E ainda mais o médico, que é o clínico. A minha preocupação com o médico é o danado do paciente, não o medicamento. Tá? Então eu tenho que entender isso aí, eu tenho que enxergar e entender se está fazendo bem ou não para o meu paciente. Beleza? Então, antiácido, certo? Professor, então ficou um negócio bem complicado para mim, porque eu percebi que ele não faz, porque ele não faz, gente, pode ser usado. Você está com o paciente numa condição aguda e ajuda o paciente. Você entra lá no antagonista de receptor H2, no IBP, que ele vai demorar um pouquinho para ter ação, usa o antiácido. O antiácido é realmente o que a propaganda demonstra mesmo, ele vai passar a resolver continuando alívio. Por quê? Porque ele é uma substância básica, alcalina, que vai promover um equilíbrio imediato. E ele já vai trazer algum alívio. Isso é fato. É a mesma coisa dos citoprotetores. Citoprotetores aqui, ó. Você quer ver um paciente, o cara sentindo muita dor gástrica, por causa de azia, onde o paciente às vezes já tem úlcera e tudo mais. O cara toma um sucralfato. Gente, traz um alívio para o paciente absurdo. Porque ele é como se fosse um muco artificial. Então ele rapidamente forma um monte de polímero, ele recobre aquela úlcera, aquela lesão e ele traz o alívio. Porque aí o ácido clorídrico não fica mais ali causando aquela irritação. Você está entendendo? Mas são o quê? Existem medicamentos para esse tipo de condição, para urgência, para uma questão mais aguda, e existe um medicamento que eu vou usar para interferir de forma mais a longo prazo, que eles são os IBPs e os antagonistas H2 que a gente vai falar agora, certo? Então vamos lá para o tópico 3. Né? Opa, pode falar. O teu grupo é para dar uma enfatizada, você é meu grupo, ele avisou assim para a pessoa dar uma melhorada, explica bem esse aí, né? Então vamos lá, gente, ó, primeira coisa, antagonista, né? Antagonista, não é o nome? Antagonista. E aí a gente aprendeu que antagonizar vem de bloquear, né? Então se ele antagoniza, ele bloqueia. E ele bloqueia receptor H2. Esse H vem do que, gente? Histamina. Então H vem de histamina. Agora preste todo mundo muita atenção aqui, ó. Aquele momento de muita atenção, de total atenção. Professor, qual que é o número que está aqui, gente, pelo amor de Deus? Qual que é o número que está aqui, gente? Todo mundo está enxergando 2 aqui, pessoal? Glória a Deus, todo mundo está bem, ó. 2. Gente, não é 1, certo? É 2. Professor, por que você está falando assim? Professor, eu sou cego, professor, eu sei o que é número. É porque lá na prova pode ter o que, claro? O número 1. Professor, isso é uma pegadinha? Não, é porque existem fármacos que são antagonistas de receptor H1. E você precisa saber que H1 é uma coisa e H2 é outra coisa. Se eu falar para vocês assim, ó, vamos estudar a farmacologia dos antagonistas de receptor H1. Nós estamos estudando sedativos e antialérgicos. Outra coisa. Beleza? Dexclofenamina, clofenamina,
Prometazina, aí é outra família, o famoso fenergano, tá, Tadeu? Então ele é um antagonista de receptor H1. E aí nós temos receptor H1 no sistema nervoso central, no trato respiratório, em algumas células de defesa importantes, como basófilos e eosinófilos. Tranquilo? Então aqui é o que, gente? 1, 2. Aí sim, aonde nós temos bastante esses receptores H2? Lá nas células parietais. Beleza? Que são as células que têm a capacidade de produzir próton e através da bomba de prótons jogar esse próton para dentro do conteúdo gástrico, juntar com o cloreto e aí nós temos o ácido clorídrico. Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Fala assim, sim, professor. Foi isso que eu vi lá na fisiologia. Tranquilo. Então vamos lá, ó. Então, antagonista dos receptores H2. Então, são fármacos que bloqueiam o receptor H2. Professor, então o que eles promovem? Justamente isso, bloqueio o receptor, não permitindo o estímulo da histamina. Por isso que aí eu preciso voltar. Volto com arrependido. Aí eu tenho que lembrar de novo da fisiologia, gente. Professor, como é a fisiologia relacionada à produção de ácido clorídrico? Quando isso acontece, por que acontece, isso acontece em picos de ondas, isso é algo linear e contínuo basal, isso precisa de alguns estímulos em alguns momentos, será que quando eu estou dormindo, será que produz o ácido clorídrico ou não produz, ou produz pouco ou muito? Então assim, é isso que a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender isso? Porque eu posso antagonizar estímulo, ou eu posso bloquear a bomba de prótons. São dois lugares diferentes. Imagina que você tem aqui uma célula parietal, você tem os receptores. Receptor de gastrina, não é isso? Receptor de histamina, policistina. Então vamos lá, a partir daqui que esses receptores ocupam, vai ter todo o processo de sinalização. Produzimos próton, e aqui a gente vai ter o que, gente? Os canalículos parietais, onde a gente tem lá acoplado as bombas de prótons, que é a famosa TPase H+. E aí o que acontece? Ó, através dela, esse próton vem para cá. Cloreto, ácido clorídrico, não é isso? Então eu posso ter um medicamento que age aqui, eu posso ter um medicamento que age aqui, ou eu posso ter um medicamento que neutraliza aqui, depois dele aqui já. Você está entendendo? Eu posso agir na etapa que eu quiser. Eu só tenho que saber se, será que é o melhor momento para agir aqui? Será que o meu paciente, o José, qual que é melhor? Aqui, aqui ou aqui? Para Maria, será que vai ser o mesmo ou eu vou mudar? Você está entendendo? Então assim, ó, medicamentos é um arsenal, são ferramentas que a gente tem. Só que nem toda hora eu uso a mesma ferramenta, né? Porque muitas vezes eu preciso de uma situação diferente. Vou dar algum exemplo para vocês aqui, ó. Se você me faz algumas perguntas, vamos dizer que a Clara hoje ela está animada para fazer algumas perguntas. Aí a Clara fala assim, professor, qual desses medicamentos é mais potente? Eu estou pensando nesse momento, professor, em potência. Aí eu vou falar assim, claro, os IBPs. Então a Clara já sabe, se ela quiser suprimir mesmo essa questão de acidez, o medicamento que vai trazer uma maior potência são os IBPs. Só que ela fala assim, professor, só que eu quero uma ação imediata. Ele já não consegue trazer uma ação imediata, mas eles são os mais potentes. Aí a Clara fala assim, professor, beleza, ele é o mais potente. Então todas as condições dos pacientes vai se adequar melhor a eles? Aí depende. Porque, exemplo, existem pacientes que eles relatam algumas situações específicas. Imagina que você tem um paciente que entrou com IBP. Aí tá omeprazol, 20 miligramas em jejum. Certo? E aí o paciente retorna com você depois de um mês, 2 meses e diz assim, nossa, o medicamento melhorou bastante, ficou bem melhor. Tá? Só que, quando eu acordo, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã, eu estou com azia absurda. Né? E aí o que está acontecendo com o paciente? À noite nós continuamos produzindo ácido clorídrico. Certo? Continuamos produzindo, porque há um estímulo basal da histamina, né, sobre os receptores. Então, de forma basal, porque no momento de uma ingesta alimentar uma coisa basal, outra é uma sinalização basal. Ela continua acontecendo, então continua produzindo próton, continua produzindo ácido clorídrico.
Nessa situação específica, utilizar um antagonista de receptor H2 é melhor. Você está entendendo? Para essa condição. Então, é interessante muitas vezes a Clara pensar que, poxa, para esse paciente, mesmo sabendo que esse fármaco não é mais potente, mas para esse paciente talvez traga maior vantagem. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente precisa entender que os alvos diferentes, os mecanismos diferentes trazem respostas importantes para a gente. Então, a gente tem várias ferramentas, cada uma a gente vai adequar para uma situação bem específica. Tranquilo, crianças? Ficou claro isso, gente? Claro mesmo? Tranquilo? Professor, nome das drogas. Professor, eu quero saber o nome da droga. Nome dos principais medicamentos, tá, pessoal? Ranitidina. Só que a ranitidina você vai colocar em vermelho, danadinha. Ranitidina. Você vai colocar uma cor diferente. Certo? Professor, por quê? Professor, preconceito? Não é preconceito. É porque a Anvisa em 2020 tirou a ranitidina, tá, meu amor? Então você não vai poder prescrever mais a ranitidina. Por enquanto, tá? De eterno, eu não sei. Porque até agora não teve nenhum cara inteligente, Valdinho, que conseguisse resolver esse negócio da ranitidina. Professor, que negócio? Foi visto através de estudos de farmacovigilância que a ranitidina, ela, depois de produzida, ela começa a degradar e autodegradar. Certo? E começa a se transformar em outro componente, que é uma sigla gigante, Valdinho, eu não lembro, tá? Me perdoe, mas é uma sigla grandona. É um monte de letrinha que não tem nada a ver uma perto da outra, é um nome gigante, tá? Porque é um metabólico lá muito doido. E esse metabólico, ele causa câncer, tá? Ele é um metabólico extremamente, como se fosse assim, um radical livre, né? Que traz, né, situações de prejuízo celular, tá? Então isso foi constatado, isso foi avaliado, e aí eles começaram a fazer vários estudos. E aí falaram, olha, isso sempre aconteceu, olha quantos pacientes foram penalizados por isso, e agora que a gente conseguiu verificar que isso acontecia. E aí foram fazer estudo de laboratório por laboratório, porque primeiro eles pensaram que era do laboratório do Pfizer. Mas não era algo do Deus faz, era algo de todos os medicamentos, porque ele não estava condicionado à produção ou aos estabilizantes da formulação, e sim estava condicionado à própria ranitidina. Beleza, crianças? Então o que fez? Pensou a danadinha da ranitidina, fez um recal, que nem recal de carro, não tem? Veio na concessionária e troca o airbag do seu carro, cadê? Mais ou menos foi isso. Retire-se todos os lotes de ranitidina do mercado. Retirou-se todos os lotes e ela está nessa situação ainda. Porque eu posso estar falando isso agora e o colegiado da Anvisa está liberando ela lá, né, nesse momento. Porque né, ciência é assim, né? O que é certo hoje, amanhã pode ser errado, o que é errado hoje, amanhã pode ser certo. Mas por enquanto ela está em stand-by, não está produzindo, né? Ela está descontinuada. É isso que na indústria a gente chama, quando o medicamento ele sai do portfólio, ele foi descontinuado. Então a ranitidina está descontinuada. Qual que é a má notícia? Ela era a principal droga utilizada da classe. A mais segura, segura, tá claro, você viu o pepino. E nós chamávamos de mais segura, não é isso? Tratávamos, né? Olha, ela é maravilhosa. E a gente utilizava-se muito ranitidina. Ficou quem, professor? A cimetidina, beleza? E a cimetidina era o grande BO. E o BO ficou e a boazinha saiu. Olha que coisa louca, né? Então anotem aí, ó, cimetidina. Substituindo a ranitidina. Tá? Cimetidina. Professor, tem mais algum? Tem a famotidina. Mas esses dois são antagonistas do receptor H2. Antagonista do receptor H2. Professor, mesma farmacodinâmica, tá? Os três medicamentos ali, ranitidina, cimetidina, famotidina, são antagonistas dos receptores H2 também. Beleza? Professor, não, então tá tranquilo, né? Saiu a ranitidina, ficou mais dois, então, para a gente poder utilizar. Aí tem um grande problema. A famotidina é uma molécula um pouco mais cara, a indústria não investe tanto nela. A gente tem poucas formulações de famotidina. Então a gente perde um pouco o arsenal com ela. Fica praticamente assim para nós, né, como opção a cimetidina. Aí agora eu vou deixar uma pergunta que o grupo 3, né,
vai nos trazer lá sobre as interações medicamentosas, farmacológicas. Pessoal, guardem ad eterno isso na vida de vocês. Cimetidina e suas interações farmacológicas. Sério, professor, é tão importante assim? A cimetidina é um dos medicamentos que mais causam interações medicamentosas. Vou repetir para vocês, ó. A cimetidina é um dos medicamentos que mais causam interações medicamentosas. Certo? Então isso é muito importante, porque independente da sua especialidade médica, se um amiguinho seu prescreveu cimetidina no paciente dele, pode acontecer uma caquinha gigante na sua prescrição, você está entendendo? Então o Tadeu, ele é geriatra, né? E aí ele está querendo prescrever um medicamento ao paciente dele. Só que eu sou gastro do paciente dele, prescrevi cimetidina, agora o Tadeu fica com a pressão dele ali, né, no limbo. Por quê? Muitos medicamentos podem interagir com a cimetidina. Então esse é um grande problema. Fármacos que têm alta capacidade dessas interações, tá, são um problema. Eu não vou alongar mais, porque o grupo está ansioso para falar sobre isso para a gente. Vamos deixar os meninos falar. Só adianto que é uma interação a nível de citocromo P450. É uma interação que nós chamamos de interação farmacocinética a nível de biotransformação. Tranquilo? Vamos para o próximo. 4. IBPs. Esses são os queridinhos, né? Eles são os medicamentos hoje que nós podemos tratar como os mais importantes relacionados ao tratamento de refluxo gastroesofágico e gastrite, tá? Os mais utilizados, mais prescritos e realmente que tem uma boa eficácia farmacológica. Dentro dos IBPs nós temos vários fármacos. A gente está sem espaço ali para anotar, eu vou ditando aqui, vocês vão colocando aí no caderno de vocês ou na anotação que vocês já estão fazendo. O protótipo que nós temos, o querido omeprazol, né? O tão famoso omeprazol. Beleza? Ele é o protótipo, né? É um medicamento hoje que ficou bastante acessível, né? Porque o preço dele realmente ficou bastante acessível. É um medicamento que está na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, tá? E bastante utilizado na prática clínica, certo? O que a gente tem de peculiar do omeprazol? Fala ainda, porque já há uma discussão muito grande sobre isso, que ele deve ser tomado em jejum. A presença de alimentos diminui a absorção de omeprazol. Só que já tem autores que questionam um pouco sobre isso. Fala que essa interação alimento-omeprazol não é tão grande assim, que nem outros artigos antigos citados. Mas ainda eu percebo que os médicos acabam pedindo, né, que realmente o paciente utilize o fármaco em jejum. Aí você precisa, né? Ainda se coloca-se ainda que precisa. É só alguns artigos que tratam assim, que falam que o prejuízo de absorção não é tão grande, tão significativo. Mas ainda a gente coloca omeprazol em jejum. Agora eu posso fazer duas perguntas para vocês. Uma, o omeprazol, ele é um fármaco que é indicado para o paciente estar em jejum? Sim. Olha a outra pergunta como muda. Os fármacos IBPs obrigatoriamente precisam ser tomados em jejum? Não. Porque quando eu falo IBPs, eu estou falando todos. Quando eu estou falando de omeprazol, eu estou falando de um fármaco da classe. Professor, então o senhor já está querendo dizer que existe IBP que não precisa estar em jejum? Sim, exatamente isso. Então a gente precisa saber diferenciar. Quando eu estou falando de uma classe e quando eu estou falando de um fármaco da classe. Certo, Tadeu? Isso é muito importante. Professor, dá um exemplo aí de um pantoprazol. Pantoprazol não é um fármaco obrigatoriamente para paciente que tem em jejum. Ele praticamente não tem nenhum tipo de interação com presença de alimentos. Beleza? Então, primeiro, omeprazol. Segundo, lansoprazol. Não é. Coloca aí no caderno de vocês. Qual foi o seu exemplo que não precisa? Pantoprazol. Com P. P de pato. Esse aí foi uma exceção, foi? Tá lembrando ainda da cefalosporina ainda tá, o Tadeu ainda tá lá nos antibióticos, ele tá pensando em antibióticos.
Então, ó, omeprazol, lansoprazol, outro IBP, pantoprazol, que eu tinha dado exemplo. Esomeprazol, outro exemplo. Não, estou dando exemplo de alguns. Eu dei o exemplo de comida lá, o pantoprazol, tá? Agora eu estou falando de tudo, tá? O exemplo que eu dei, eu falei assim, gente, olha, não tem problema na presença de alimentos, o pantoprazol, tá bom? Aí agora eu estou citando os principais IBPs para vocês. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol e por último, os principais, o rabeprazol, com R. Rabeprazol. Esses são os principais. R-A mesmo. Eu vou colocar aqui no quadro. Rabeprazol. Professor, qual desses outros tem que ser até então no jejum? Assim, eles pedem normalmente na bula, principalmente o lansoprazol e o omeprazol são os que tem mais problema com alimentos. O pantoprazol, o rabeprazol, todos não tem, tá? Tranquilo aqui, gente? Então esses são os principais IBPs. Esse sim, professor, tem outros? Tem outros, tá? Tem outros que já sendo estudados e tem outros sendo lançados. Mas assim, os principais que a gente utiliza é esse. Beleza? São esses 5 IBPs. Agora preste bem atenção aqui, pessoal. Ó. Principais diferenças entre os fármacos do grupo. Quem é o grupo 4? Não tem ninguém. Só a Clara. Você, João. São muitos grupos, a Clara e o João. Então assim, ó. Então, ó, principais diferentes entre os fármacos do grupo. Anotem aí o que eu quero, hein? Você não é mais. São muitos grupos. São muitos grupos. Não. Cada matéria é um grupo, eu já sei. Pode, faça isso não, gente. Então, ó, o que eu preciso, ó? Que a gente olhe para esses 5 medicamentos e eu entenda assim, meu Deus, o que muda entre eles? Cinética. Então, mexe um pouco a questão de absorção, tempo de meia-vida. Preste bem atenção aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Guarde esse exemplo no coração, isso já foi questão de prova. Certo? Já foi questão de prova várias vezes. E o povo erra. Eu falo, explico, e o povo erra. Preste bem atenção, então vamos muito calma, todo mundo respira. Eu sei que vocês ainda estão nas férias. Mas a gente precisa respirar. Acabou o churrasco, acabou a cervejada, vamos lá. Acabou a pescaria. Todo mundo respirar. Respira. Agora vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pergunta, e depois eu vou explicar tudo, vou contextualizar. Vamos colocar uma pergunta assim, ó. Qual a meia-vida do omeprazol? Qual a meia-vida da omeprazol? Da renovação. Muito direto. Meia-vida, o que o senhor quer saber é meia-vida. Primeiro eu tenho que lembrar o que te acha a meia-vida de uma droga e depois lembrar desse medicamento que é o omeprazol. Não é isso? Primeiro vamos explicar o que é meia-vida para quem não lembra. Meia-vida é a metade da vida do medicamento. É quando, exemplo, um fármaco, ele caiu na corrente sanguínea, ele fez seu pico, então ele fez a sua vida. Então ele tem ali a vida dele útil no sangue. Depois, quando ele declina 50% disso, eu falo que acabou a meia vida do fármaco. Então, se demorou 8 horas para isso acontecer, né, Diego? Então a meia vida do fármaco é 8 horas. Isso demonstra que agora só 49% dele está ali, ele vai declinando. Isso é meia vida. Beleza? Então, primeiro ponto. Então, qual é a meia-vida do omeprazol? 1h30 a 2 horas. Beleza, doutora Marina? 1h30 a 2 horas. Essa é a meia-vida. A resposta está aí. Não tem jogo. Tem autor que fala 1h30, tem autor que fala 2 horas. Tá? É de 1h30 a 2 horas. É óbvio, gente, na prova eu não vou colocar uma questão com 1h30, né, Diego? E outra com 2 horas, porque eu vou deixar você 2 horas, se for querer de 1h30 a 2. Tem uma resposta que é 1h30, tem uma resposta que é 2. Não vai ter isso lá. Vai ter coisas discrepantes, 1h30, 5, 4, né? Não estou falando que vai ter isso lá, não. Eu estou só falando. Tá certo? Beleza, pode estar 1h30, 2 horas, porque tem convergência de autores mesmo. Gente, se vocês pegar a bula de medicamentos, vocês vão ver que a disponibilidade são diferentes. Coisa pequena. Tá? Mas 1h30, 2 horas. A maioria dos autores fala 2 horas. Então, 2 horas de mesmo. Essa é a primeira pergunta. Aí eu faço assim, ó, a segunda pergunta. Qual é o tempo
Qual é o tempo de efeito farmacológico? Qual a duração do efeito farmacológico do omeprazol? Como é que é células parentais? É isso aí que eu te falando. É isso aí. Que a ligação é reversível. Acertei? Não, ele tem o tempo. O tempo que acaba quando você troca as É isso aí, né, doutor? É isso aí. Tá vendo que vocês estão fera? E palma pra vocês merecem até palma. Todo mundo já fez um raciocínio, né, claro. Então o que acontece? O que eu tenho que pensar? Ó, gente, isso é muito importante na farmacologia. Uma coisa é eu dizer assim, ó, meia vida é eu pensar o fármaco biodisponível na corrente sanguínea, o tempo dele de biodisponibilidade. Só que o tempo dele de biodisponibilidade não necessariamente está ligado à duração de resposta. Porque a duração de resposta não está condicionada só ao tempo de meia vida. A duração de resposta está condicionada à farmacodinâmica, aonde ele se liga, como ele se liga, por que tempo ele se liga, se ele é antagonista, se ele é agonista, se ele é reversível, se ele é irreversível. Beleza, pessoa? Mas o omeprazol ele já não age direto ali no estômago, não? Ele sai, vai para a corrente e volta. Exatamente. Isso é muito boa a sua pergunta. Porque essa sua pergunta, ela vai no mesmo pensamento que as pessoas têm dos anti-inflamatórios, porque eles causam dano gástrico. As pessoas pensam assim, ó, o anti-inflamatório causa um dano gástrico porque ele causa uma irritação ali no muco e ele causa um dano no muco e isso gera um problema. Não, nós sabemos que ele é absorvido e no mecanismo de ação dele, lá na COX, que ele vai gerar isso. Não é um efeito fisicoquímico direto. É um efeito através de um mecanismo de ação interferindo numa função fisiológica, numa via fisiológica. Então, o medicamento anti-inflamatório ele é absorvido, ele passa pelo mecanismo de primeira passagem, vai para a grande circulação, é distribuído por todo o corpo, tudo bonitinho. Quando ele cai nessa grande circulação e aí ele chegar naquelas COX, né, que é uma enzima lá constitutiva, e ele interferir agora que ele vai interferir lá sobre a questão da lesão. Mas na cabeça das pessoas, não, eu tomo dipirona, eu tomo indometacina, e ela vai irritar o estômago de alguma forma ali, ou diretamente vai irritar. É a mesma coisa do omeprazol. Eu acho que como é um medicamento que age na parte gástrica, ele diretamente já vai agir. Não, ele precisa absorver. Tanto que, olha que legal isso é maravilhoso. Ó, vamos lá. Imagina que eu vou apagar aqui. Posso apagar aqui em cima, gente? Só a parte de cima? Pode. Então vamos imaginar aqui, ó. Não sou desenhista não, tá, pessoal? Mas vamos colocar aqui. Imagina que o medicamento ele foi absorvido, né? Foi absorvido. Ele é uma cápsula. O omeprazol ele é uma cápsula. Dentro dessa cápsula eu tenho um granulado. E esse granulado ele é revestido. Beleza? Então o paciente tomou a cápsula, ela passa íntegra aqui e é absorvida aqui. Quando ele é absorvido aqui, ele é absorvido inerte. Certo? Quando ele chegar lá naquela célula parietal, ele entrar essa célula, ela tem um ambiente muito ácido. Tá? Aqui ele vai ser ativado. E aqui ele vai ficar aprisionado nos canalinos. Quando ele chegar na bomba, ele vai se ligar. E aí a ligação dele é uma ligação irreversível. Beleza? Então o omeprazol ele só é ativado aqui. Aqui ele é inerte. Aqui ele é ativado. E aí ele se liga irreversivelmente à TPase. E agora o que acontece, professor? Só produzir uma nova TPase. Quanto tempo isso vai demorar? 48 a 72 horas. Beleza? Então eu sei que, ó, preste muita atenção. Eu sei que em cima disso alguém já vai fazer alguma pergunta. Ah, o senhor está ficando doido. O senhor não estudou direito. Professor, você está falando besteira. Porque o meu médico passa o omeprazol todo dia. Como é que, né, 48, 72 horas? Nós estamos falando, gente, que em 48, 72 horas não existe efeito do medicamento.
Mas não é o efeito que eu quero, é o efeito máximo pleno dele. Então, para que eu mantenha um efeito pleno do fármaco, o paciente toma os medicamentos todos os dias. Mas isso não quer dizer que no segundo e no terceiro dia não tenha mais nenhum efeito do fármaco sobre aquelas células. Porque são duas coisas diferentes aí. Eu tenho o efeito clínico que eu espero, pleno que eu espero, e ainda existiram um efeito da droga. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Tá? E eu preciso entender também o seguinte: o meu corpo ele é muito inteligente e ele vai se adaptar a todas as situações. À medida que eu tomo esse medicamento, eu inibo essa bomba, o que meu corpo vai pensar? Vou produzir mais bomba, vou acelerar o processo, e aí eu vou produzir mais ácido. E aí, o que acontece? Chega um momento que o medicamento já começa a não fazer o mesmo efeito que ele fazia antes, porque o organismo ele tenta compensar aumentando a síntese de bomba, e até mesmo fazendo proliferação celular nessas células parietais, mudando a histologia desse local. Isso também é comprovado através de biópsia, seja em vários artigos de fisiopatologia ou anatopatologia. Tranquilo? Fechou, criancinhas? Sim ou não, gente? Pergunta? Ficou claro esse negócio? Meia-vida, duração de resposta. Meia-vida, duração de resposta. Tá? Duas coisas distintas. E para mim, médico, isso é muito importante. Eu saber, poxa, tá na bula, tá lá, 1h30, 2 horas de minha vida, mas o medicamento tem uma duração de resposta grande, né? Então, isso está relacionado ao mecanismo de ação dele, é uma ligação irreversível sobre uma enzima. Lembrando que nós estamos falando de uma ligação sobre uma enzima, não é sobre um receptor. Os antagonistas de receptor H2 é uma ligação reversível, tá? Larranitidina, cipitidina, famotidina é um antagonismo reversível. Tranquilo? Claríssimo mesmo? Podemos continuar? E aí o restante o pessoal vai trazer, né? Exemplo, rabeprazol inibe a urease da bactéria. O rabeprazol ele tem ação bactericida também sobre H. pylori. E aí o pessoal vai ensinar isso pra gente. Pessoal, antieméticos, coloquei aqui os principais, já para dar uma força, porque tem muitos, mas eu quero pelo menos esses aqui, já ajudam muito vocês terem um conhecimento. Metoclopramida, famoso Plasil. Domperidona, Domperix, Bromoprida, Dimenidrato, famoso Dramin. Então são alguns antieméticos, alguns fármacos que atuam sobre o trânsito gastrointestinal, a motilidade, e são importantes aí também no tratamento principalmente de refluxo gastroesofágico, náuseas e tudo mais. Ok? Citoprotetores, tá? Citoprotetores. O mecanismo de ação dele, gente, dos antieméticos, a maioria deles são fármacos que atuam sobre vias dopaminérgicas, tá? Mas aí depois o pessoal vai trazer isso pra gente com maior clareza. Citoprotetores, o próprio nome já diz, proteção celular. Esse termo, gente, citoprotetor, não é todo autor que leva esse conceito para essa classe. Professor, como assim? Não entendi. Às vezes, quando a gente fala citoproteção, os IPVs traz citoproteção atrás. Os antagonistas de receptor H2 traz citoproteção, também traz. Então, às vezes, o autor, quando ele vai falar citoproteção, ele acaba falando de um monte de gente além desses. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Mas tem autores que condicionam mais esses aqui. Por quê? Porque eles trazem uma proteção mais direta. Exemplo, o bismuto e o sucralfato, eles formam polímeros. É como se eles formassem uma gelatina. Você está entendendo? Uma gelatina extremamente viscosa. E essa gelatina agora dentro do estômago, ela vai se espalhar e vai fazer uma película. E é como se fosse um muco artificial. Isso vai trazer o que de benefício para o paciente? Professor? Justamente, imagina, o paciente tem uma lesão aqui, uma lesão, agora o medicamento vem, forma essa película, o ácido clorídrico agora não consegue continuar agredindo, irritando o local. E aí aqui eu dou agora uma melhor condição para gerar uma evolução na cicatrização desse local. Mas isso diminuiu o processo inflamatório. Tá? Isso é algo bacana? Ótimo. Agora, qual a desvantagem? Se eu faço uma proteção artificial, eu posso interferir no que é absorção de algumas substâncias. Tá? Então, assim, existe prós e contras relacionados a esses medicamentos. O sucralfato,
ele é bastante utilizado, principalmente com o nome comercial Sucrafilme. Tá? Professor, como é que ele vem? Normalmente ele vem no flacolete, que é um líquido. Tá? Parece um flacolete daquele de Interfigon, Hepatilon, tal, lá. Tá? Aparece aqui lá. E aí ele vem em líquidozinho assim. Cada flacolete tem 2 doses normalmente. Tá? Dependendo do quadro clínico do paciente, uma dose. Na cada flacolete tem 2 doses. E aí é líquido mesmo, horrível, né? Gosto horrível, mas é um medicamento maravilhoso. Professor, como o senhor sabe? Eu tomei. É isso, né? O professor usou em função da gastrite do professor. Nossa, o professor estuda na prática os medicamentos. Não, gente, eu odeio medicamento, mas quando precisa a gente recorre, né? Eu utilizava pantoprazol e quando eu tenho gastrite nervosa. E aí o pantoprazol já não estava resolvendo. Sucralfato, show de bola, Rodinho. Por isso que é bom saber farmacologia. E automediquei, nem fui no médico, olha que pecado. Fui lá e tomei um medicamento, fiquei 0 álcool. Né? Mas não posso falar para o médico. Aí eu chego lá no meu médico e me doutor, não, nunca me automediquei. Yes, jamais, tá? E aqui por último, pessoal, os análogos de prostaglandina. Se é um análogo, é uma estrutura similar, não é isso? É um análogo, é uma estrutura parecida. Então, esse análogo vai fazer a função basicamente que a prostaglandina faz. E o que é o papel da prostaglandina quando a gente está pensando nessa parte gástrica? Justamente produção do muco, estimular o bicarbonato, tal. Maravilha, professor. Então, ele vai fazer esse papel, sim. Cita um nome para mim, professor, de análogo de prostaglandina. Quem lembra algum? Misoprostol. Então, todo mundo conhece? Não conhece? Não. Ninguém conhece? Se eu falar Citotec, quem conhece Citotec? Já ouviu falar? Isso não. Já ouviu falar, né? Então, o misoprostol é o Citotec. Professor, agora eu vi que você está doido de vez. Professor, eu ouvi falar que esse medicamento não tem nada a ver com isso. Esse medicamento está ligado a outras questões, aborto, não sei o que tal. Primeira coisa, o misoprostol ele não foi produzido para ser abortivo. Ele foi produzido para ser um medicamento que interferisse na motilidade do feto. Então, ele auxilia no parto. Então, o medicamento ainda é usado na obstetrícia. Ele é usado. Tá? Ele só não é produzido na farmácia de manipulação e ele não é produzido, e não é comercializado em drogarias. Mas ele é produzido pela indústria e direcionado aos hospitais para esse uso na obstetrícia. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Professor, para essa condição aí, ele tem essa indicação? Você vai lá na literatura, no vídeo, um cara sobre todo mundo, coloca lá, o misoprostol ele tem essa indicação. Professor, é usado? Eu vou prescrever ele para essa finalidade? Não. Não, simples assim, não. Professor, por que o senhor está colocando aí? O senhor está ficando doido? Não, não estou doido, é porque você vai ler e você vai ver e eu não devia falar. E você ia falar, o professor pulou isso, então eu não estou pulando. Eu estou explicando que ele tem essa indicação clínica comprovada na literatura. Mas hoje nós, Tadeu, não utilizamos, beleza? Ele com essa finalidade, nós não utilizamos. Mas a resposta é boa? Muito boa, tá? Tem muito material colocando pacientes graves, com lesões graves e com uso de misoprostol, um prognóstico bem satisfatório em relação ao uso dele, beleza? Mas nós não utilizamos. Gente, para uso na obstetrícia já é um dilema o misoprostol. É um medicamento guardado a 7 chaves com controle absurdo, tá? E assim, é um medicamento muito vigiado, muito fiscalizado. Professor, o pessoal vende no mercado, vende. Pessoal, se no Brasil vende droga, esses, LSD, cocaína, heroína, tudo não vai vender misoprostol, né? Brasil é o Brasil, né? Mas é um medicamento que só o ambiente está lá na parte de obstetrícia. Gente, vocês viram que o tema é bem tranquilo, bem pequenininho? Show de bola. Olha pra você ver o tanto de coisa que a gente conseguiu falar hoje, ó. Maravilha. Pessoal, estou feliz assim de revê-los bem com essa cara de ânimo que vocês estavam hoje, certo? Esse é o nosso primeiro assunto. Na nossa próxima aula, que é exatamente na quarta-feira, vocês irão discutir isso comigo e quarta-feira a gente fecha tudo facilmente. 15 minutos para cada grupo. É coisa de tiro rápido para cada grupo. E aí eu vou trazer uns 20 slides.
e vou colocar lá os nomezinhos, o que eu acho mais principal e tal. Vai ficar tudo muito claro e objetivo e a gente segue o básico, sem muito enroleixo, né? Medicamento, mecanismo de ação, funções, indicação e tal, eu vou falar de todo mundo. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Mas a explicação de vocês é essencial e vital, e é aula, e o que vocês falam eu cobro. Então, se o Tadeu veio e falou sobre tal, eu posso cobrar sobre tal, porque foi dado dentro de sala de aula. Beleza? Então, venham para a apresentação, tá? E aquela nossa regra, não ficar dando risada quando o colega estiver falando, Diego e Tadeu principalmente, tá? Deixar os colegas apresentar tranquilamente. Na hora que o colega estiver falando, prestar atenção no colega, que é o mais importante. Não adianta você ficar estudando aos 45 segundos do tempo, tá? Para que a gente possa conduzir andar. Eu acredito que na quarta a gente já consiga ou fechar isso ou adiantar bastante esse tempo. Pessoal, até semana que vem.